Fala galerinha, tudo bem, gente? Sejam aí bem-vindos mais uma vez ao Química Faz Sentido. Hoje estamos com a missão especial, que é resolver as questões de Química do Enem 2024 PPL. Para quem não sabe, o Enem PPL é uma prova para pessoas privadas de liberdade, tá? Daí que vem a sigla. Você também pode já ter ouvido falar do PPL como uma segunda aplicação ou como uma reaplicação do Enem. O fato é que todos os anos a gente tem a prova que você conhece e tem a prova PPL. Como a prova do Enem 2024, eu acredito que você já tenha feito, eu quero dar uma atençãozinha aqui à prova do Enem PPL, porque, gente, é o mesmo modelo de prova, é a mesma galera que faz essa prova, então é o mesmo formato, de forma que estudar uma te ajuda a entender a outra também. Então, hoje a gente vai resolver aqui as questões de Química do Enem PPL, tá certo? Galera, vamos começar pela questão de número 97, que é uma questão aqui, ó, que eu vou identificar com vocês, tá certo? Como uma questão de química ambiental, tá bom? Facilmente vocês vão encontrar algum professor de biologia colocando essa questão aqui lá na área de biologia também. Isso é normal, tá, galera? É normal que questões de química você possa encontrar aí interseção com a biologia ou interseção com a física. Às vezes é mais para um lado que para o outro, às vezes está tudo misturado, não sabe de que é. O fato é que você precisa saber esse conteúdo aqui e eu trabalho isso com vocês dentro de química ambiental, tá certo? Vou fazer primeiro com você a leitura do texto, depois a gente faz a leitura das alternativas e depois os comentários. Vamos lá. O uso excessivo de embalagens plásticas ocasionou um aumento na quantidade de resíduos plásticos descartados no meio ambiente. Para minimizar o impacto causado pelo acúmulo desses resíduos, pode-se empregar alguns procedimentos. 1. Incineração. 2. Reciclagem. 3. Acondicionamento em aterros sanitários. 4. Substituição por plásticos biodegradáveis. 5. Substituição por plásticos oxibiodegradáveis. Do ponto de vista ambiental, o procedimento adequado para solucionar o problema de acúmulo desses materiais é... Gente, olha só, isso aqui é muito característico de uma questão de química ambiental. Isso aqui, ó, gente, é muito comum em questões de química ambiental. Isso o que, prof? Isso de ter uma questão que tem várias alternativas, várias soluções para um problema, e ambas parecem viáveis e parecem boas. Incineração, reciclar, colocar no aterro sanitário, usar plástico biodegradável, usar plástico oxibiodegradável. Gente, são todas alternativas viáveis. Mas olha só o comando aqui, ó. Ele quer saber qual dessas alternativas vai ser eficaz para solucionar o problema. Então, eu não quero nada que vai pegar esse problema e botar para mais tarde. Não, eu quero solucionar esse problema. Então, isso é uma coisa bem característica de questões de química ambiental, em que a gente precisa ter muita atenção a cada palavrinha e pensar onde eu tenho a solução para o problema. Vamos lá. Incinerar. Talvez essa seja a alternativa mais fácil de eliminar, tá, gente? Olha só. Incinerar não é uma boa alternativa justamente pelo contrário do que fala aqui a afirmação. A afirmação diz, pois isso reduz a quantidade de resíduos sólidos. Bom, se eu queimar material sólido, realmente ele vai deixar de ser sólido, tudo bem. Só que, olha só, os gases liberados nesse processo, eles são poluentes. Eu não posso dizer que não são poluentes. Queimou matéria orgânica, gente, garantido, tem produção de gás carbônico. Ou monóxido de carbono, se for ambiente fechado, com escassez de oxigênio. Então, incineração, ela é uma alternativa, mas, ele falou aqui, ó, é uma alternativa que minimiza o impacto causado, mas não soluciona o problema, porque produz gases poluentes, tá certo? Vamos para B. Reciclar, pois o plástico descartado é utilizado para a produção de novos objetos. Isso evita a síntese de maior quantidade de matéria-prima. Gente, quando fala de reciclar, é literalmente pegar aquele objeto e você utilizar para produzir novos objetos, tá certo? Então, você pegou ali uma latinha de alumínio e você pega de novo o alumínio que é usado daquela latinha e com o alumínio você vai fabricar um novo objeto. Não confunda com reutilizar. Pega aquela latinha de alumínio e você usa mais uma segunda vez. Não é isso que eu estou falando, é reciclagem. E isso, de fato, evita a síntese de maior quantidade de matéria-prima. Aquele alumínio que foi extraído da natureza com muito dispêndio de energia, de recursos, de ácidos, de bases, ele deixa de ser obtido de novo na natureza.
Por quê? Porque você vai pegar ali dessa latinha de alumínio no meu exemplo. Então, aquilo que era um lixo, um resíduo sólido, eu agora utilizo de novo para produzir uma nova substância. Assim, você não vai ter mais produção de matéria-prima. Vou deixar essa alternativa aqui de lado, porque eu quero que você pense uma coisa aqui também. Será que pensando na solução do problema ambiental do plástico, reciclar é a melhor coisa do mundo? A gente tem que pensar um pouquinho se não teria uma alternativa ainda melhor em termos de solução do problema, tá certo? Vamos lá para C. Utilizar plásticos biodegradáveis, uma vez que a matéria-prima é de fonte renovável e a produção desses materiais é simples e de baixo custo. Gente, pensar em usar plásticos biodegradáveis é ótimo. Por quê? Porque aquele material ele se degrada com o tempo. E como ele se degrada com o tempo, qual é a vantagem disso? Que não vai se acumular ali por milhares de anos. Depois do tempo se degrada. Mas aqui existem algumas observações. A primeira é, não se degrada também em um tempo recorde, tá, gente? Um plástico biodegradável, se jogar hoje aí na natureza, daqui a 10 anos ele tá lá, entendeu, gente? Não dá para te dizer em quanto tempo ele vai ser degradado. Eu sei que é muito mais rápido do que o material não biodegradável, mas esse processo ele ainda assim ele não é rápido. Ou seja, o problema de resíduos sólidos ainda não foi solucionado. Mas aqui tem um problema maior ainda. A questão de ser fonte renovável não é uma garantia. Você não precisa necessariamente, tem como você produzir o plástico biodegradável sem ser de fonte renovável. Então, às vezes o material é renovável e não é biodegradável, e às vezes é biodegradável e não é renovável, tá certo? É muito comum essa pegadinha, o etanol é biodegradável. Não, ele vem de fonte renovável, que é a cana-de-açúcar. Mas ele não é nada a ver com biodegradável, tá bom? E além disso, é simples esse processo? Não é. Baixo custo? Não é, tá certo? Dispensar em aterros sanitários, já que esses locais são dimensionados para receber uma grande quantidade de resíduos e sua capacidade não se esgota rapidamente. Turma, aterro sanitário é uma boa alternativa? É. Mas soluciona o problema? Não. É só porque o aterro sanitário ele tem uma estrutura de forma que o lixo não contamina os lençóis freáticos, não traz doenças para a população. Você faz algumas medidas ali, gente, para minimizar os impactos, mas você não soluciona o problema. E por fim, ele vai ser dimensionado para receber grandes quantidades de resíduos, não tem como, gente. O aterro sanitário, você pode colocar muito resíduo, mas ele é limitado. Então a quantidade de lixo que a gente produz é muito grande comparado ao que seria o espaço de aterro sanitário. Então a capacidade vai se esgotar rapidamente? Rápido é relativo, mas eu diria que sim, se esgota rapidamente. Você não vai ter um aterro sanitário recebendo lixo aí por 300 anos. Não, vai usar aqui 1 ano, 2 anos, alguns anos, e uma hora se esgota. Última alternativa para ver se pode bater aqui na letra B. Substituir por plásticos oxibiodegradáveis, visto que, ao serem descartados, são rapidamente assimilados pelos micro-organismos e não se acumulam no meio ambiente. Galera, olha só, mais uma vez aqui, antes de focar no que seriam os oxibiodegradáveis, mais o rapidamente assimilado, você já sabe que não é verdade, tá bom? Os plásticos oxibiodegradáveis são plásticos em que você tem ali catalisadores acelerando as reações. Aí, então, na presença de luz de oxigênio, os catalisadores entram em ação e tornam esse processo mais rápido, tá certo? Não algo tão natural como os biodegradáveis, tá bom? Mas esse processo não vai ser rápido. Então, no momento que eu vi aqui essas alternativas, gente, a 4 e a 5 são ótimas. Mas as alternativas, elas têm problemas aqui, tá bom? O aterro sanitário também é ótimo, melhor que o lixão, mas não soluciona o problema. E por isso aqui, gente, a nossa alternativa verdadeira é o item B, processo aí de reciclagem, tá bom?